Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Serjão e vocês estão no GURPS na Veia mais uma vez. Pessoal, eu tinha prometido no último vídeo curtíssimo que eu fiz aqui que eu ia criar um personagem mago para GURPS 4ª edição. Lembram-se? Foi um vídeo pequenininho que eu fiz aí 3 ou 4 dias atrás. Então eu vou cumprir essa promessa aqui hoje. Vou mostrar para vocês como eu criaria um mago, que eu chamei aqui de manipulador do corpo, mas deixa nos comentários aí um nome mais criativo, por favor. Eu não estava com muita criatividade para escolher que tipo de mago será esse. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu resolvi chamá-lo de manipulador do corpo, ok? E um personagem humano, beleza? Não é necromancia, tá? Ele tem essas... Eu peguei essa imagem aqui na internet, cheia de caveiras e tal, mas não é um mago necromante, ok? Então vou tirar a minha câmera aqui e vamos lá. Criação de um personagem mago para GURPS 4ª edição. Primeira coisa que devemos fazer é pegar a ficha de personagem. Você pode pegar em PDF, PDF editável, o GCS, GURPS Character Sheet, e você escolhe. Bom, vou dar um nome para o meu personagem mago, ele vai se chamar Gualtérius, Gualtérius de Ebarriro. Esses lugares que eu fico inventando aí, Gualtérius de Ebarriro, né, o meu arqueiro lá, o Milo de Kriegen, o meu guerreiro Arzo de Haberland, são províncias e cidades que tem num mundo que eu mesmo criei, um cenário próprio para jogar GURPS, beleza? Eu sou o Serjão, vamos supor que o mestre nos forneceu 150 pontos de personagem para construir este mago. Vou colocar uma altura de 1,82 m para ele. Vou colocar 82 quilos. Modificador de tamanho para um ser humano com essa altura é o 0 mesmo. Ele vai ter 55 anos de idade. Vai ser um mago com a pele branca, cabelos, bigode e barba branco aloirados, olhos escuros e pelo menos a aparência forte. Não é um mago magricela tipo eu, não. Ele tem pelo menos a aparência um pouco mais forte, beleza? Então, para a gente começar a construir o personagem, além dessa parte inicial aqui, a primeira coisa que a gente vai escolher são os atributos básicos: força, destreza, inteligência e vitalidade, usando aquela tabelinha de custos de atributos básicos. Se você já assistiu os outros vídeos de criação de personagem aqui do canal, provavelmente você já decorou essa tabelinha, porque na verdade ela é extremamente simples, né? Cada nível de força ou vitalidade, saúde acima da média humana, que é 10, te custam 10 pontos de personagem. E cada nível de destreza ou inteligência acima da média, que é 10, te custam 20 pontos de personagem. Então, é isso que nós vamos fazer. Como eu imaginei este mago, o Gualtérius, eu não quero que ele seja um mago muito fraco, porque normalmente o estereótipo de um mago, né, é julgar uma inteligência bem alta e deixar a força para lá, né? Eu não quero que ele seja fracote, não. Mas também não vai ser um mago forte, apesar da aparência. Vou colocar uma força aqui média. A média para os seres humanos é a força 10. A força média não custa pontos de personagem, então não vou gastar nada. Eu não estou elevando um nível acima da média. Eu estou deixando na média, então meu custo é 0. Por enquanto não gastei nada para criar o meu personagem, que tem uma força mediana. Beleza? Agilidade, destreza, eu também não quero que ele seja pouco ágil. Eu quero que ele tenha um pouco de agilidade, de coordenação, ligeiramente acima da média. Então eu vou colocar uma destreza 11 para ele.
um ponto, um nível acima da média. Cada nível acima da média custa 20 para a destreza. Então vou gastar 20 pontos para a destreza do mago Gualtérius. Agora, inteligência, sim. Vocês vão ver que um mago em GURPS, ele ter uma boa inteligência é importante, porque a gente aprende, né? A gente escolhe as magias que esse mago vai poder usar da mesma maneira que a gente escolhe as perícias. Só que as magias são todas baseadas na inteligência. Então eu vou colocar uma inteligência boa para o Gualtérius aqui. Vou colocar inteligência 13. São 3 pontos acima da média para o ser humano. Então eu vou gastar 60 pontos, né? 20 pontos para cada nível acima da média. Beleza? E eu não quero que ele seja muito suscetível a danos, e também a lesões, e também a toxinas, e envenenamento, e etc. Eu quero que ele tenha uma vitalidade, uma saúde relativamente boa, que ele suporte pancada. Então vou colocar uma vitalidade aqui, uma saúde, né? Uma resistência de 12. Cada nível acima da média custa 10, então aqui eu vou gastar 20 pontos. Então reparem que a minha ideia aqui é construir um mago que não é tão fraco, que tem uma certa habilidade, que tem resistência. Então ele vai ser um mago, ele não vai ser daqueles magos que fogem de combate não, que fica só à distância jogando bola de fogo não. Inclusive eu nem vou colocar magia de fogo para ele, tá? Ele vai ser um mago que encara um combatezinho. Tudo bem, não é tão forte assim. Mas se ele precisar encarar um combate aí, ele vai saber se defender. Beleza? Escolhidos os atributos básicos, o próximo... repare que eu já gastei 100 pontos de personagem aqui, né? 0 mais 20 mais 60 mais 20, 100 pontos de personagem. Se eu tinha 150, agora eu só tenho 50 para gastar. Escolhidos os atributos básicos, vamos escolher agora as características secundárias. Como vocês já aprenderam nos vídeos anteriores, eu vou deixar no card aí em cima, ok? A playlist de criação de personagens de GURPS, vocês vão ver como é simples, como é fácil de fazer. Então, como vocês já viram lá, a escolha dos atributos secundários, as características secundárias, dependem dos valores que a gente escolheu aqui para os atributos básicos. Então, por exemplo, quantos pontos de vida iniciais o meu mago vai ter? A mesma quantidade que eu escolhi de força. Então, ele vai começar com 10 pontos de vida. Isso vai me custar 0. A inteligência define os valores de vontade e percepção. Se a inteligência é 13, vontade vai ser 13, percepção vai ser 13 também. E a vitalidade, a saúde e a resistência vai definir os pontos de fadiga iniciais. Se aqui é 12, aqui vai ser 12 também. Mas tem um detalhe. Como o meu mago ele não é tão forte assim, e eu acho que ele vai encarar com certa frequência alguns combates, eu quero que ele esteja atento ao seu redor, ao que está acontecendo. Eu quero que ele tenha uma percepção que já é boa, né? 13 de percepção já é bom. Mas eu quero melhorar. Então eu vou comprar mais um nível de percepção para este mago. Se vocês repararem aqui, cada nível a mais de percepção, cada aumento de percepção, me custam 5 pontos de personagem. Eu vou aumentar mais um pontinho na minha percepção. Então ele vai continuar com a inteligência 13, mas a percepção dele vai ser 14. Para isso eu vou ter que gastar 5 pontos de personagem. Perfeito? Bom, vou preencher de uma vez aqui a base de carga. Força vezes força dividido por 10 vai dar 10. Eu sabendo a minha base de carga, eu já consigo preencher aqui meu nível de carga. 10, 20, 30, 60 e 100. E tem uma outra coisa muito importante para se você está construindo um personagem mago em GURPS, isso é importante. Repare que, como eu disse anteriormente,
Meu personagem vai começar com 12 pontos de fadiga. Mesma quantidade aqui do HT. Mas o mago, quando ele utiliza magia, ele gasta energia de fadiga. Ele pode até gastar de pontos de vida também, mas normalmente ele gasta fadiga. Então 12 é uma quantidade boa de pontos de fadiga, mas eu quero aumentar, já que é um mago, né? Eu vou aumentar isso aqui, tá? Então eu vou comprar também pontos de fadiga, além dos iniciais. E se vocês repararem que cada ponto adicional de fadiga custa 3 pontos de personagem. É claro que o mestre vai definir um limite, até quanto que eu posso aumentar isso. Normalmente no máximo 30% do valor da HT, do valor inicial. Então eu vou colocar aqui mais 3 pontos de fadiga. Vou aumentar de 12 para 15. E se eu vou aumentar 3 pontos de fadiga aqui, isso vai me custar 9 pontos de personagem. Beleza? Mas agora eu estou com uma quantidade bem bacana de pontos de fadiga para poder utilizar magias. Ok, pessoal? Bom, então reparem que eu já gastei 100 pontos de personagem só com atributos básicos. E agora estou gastando mais 14 com características secundárias aqui, percepção e pontos de fadiga. Ou seja, já gastei 114 pontos de personagem no total, dos 150 que o mestre me forneceu. Beleza? Vamos continuar aqui. O que a gente precisa calcular agora? Qual que é o dano básico que esse personagem provoca? Para isso a gente tem que saber qual é a força do personagem. Força 10. Então a gente vem aqui na força 10, nessa coluna de força 10, e descobre que em golpes de ponta este personagem provoca 1d-2 de dano básico. Em golpes em balanço ele provoca 1 dado de dano básico. É claro que esses valores aqui são dano básico. Para cada arma este valor aqui vai ter uma alteração. Ok? Próximo passo aqui. Vamos descobrir qual que é a velocidade básica deste mago. A sua reação, o seu reflexo. HT 12 mais DX 11. Isso aqui vai dar 23. 23 dividido por 4. Nós vamos ter a velocidade de 5,75. E o deslocamento básico, quantos metros ele consegue correr por segundo, é igual à velocidade básica ignorando as frações. Então vai ser 5. Meu personagem consegue correr 5 metros por segundo. O deslocamento básico, tá? Na verdade existe uma regra em GURPS que é de disparada, se ele quer correr em disparada mesmo, que isso aqui pode até aumentar um pouquinho a partir do segundo turno. Mas eu não vou falar sobre essas regras neste momento da criação de personagem não. Ok? Se eu já sei o meu deslocamento básico de 5, eu já posso preencher toda essa parte fazendo essas continhas aqui, para deixar a ficha pronta, para não precisar calcular nada durante a aventura. O sistema é muito fluido, muito dinâmico, muito bacana. E falta calcular o valor da esquiva, a defesa ativa de esquiva do personagem, que é igual a velocidade básica mais 3, ignorando as frações. Velocidade básica 5,75, mais 3, 8,75, ignora a fração, a minha esquiva é de 8, quando a minha carga que eu estiver carregando, levando comigo, for menor do que 10 kg. Não é um personagem tão forte, né? E aí depois eu preencho esse resto aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Prontinho! Características secundárias definidas também. O que a gente tem que escolher agora para o nosso personagem mago? Vantagens e qualidades. Obviamente, se eu estou construindo um personagem mago, a primeira vantagem que eu escolhi lá no módulo básico foi aptidão mágica. Eu quero que o meu mago tenha aptidão mágica por 2 motivos. Primeiro, em regiões onde o nível de mana, de energia mágica é baixa,
Quem não tem aptidão mágica não consegue usar magias. Eu quero que o meu mago use magias, mesmo se ele estiver numa região de nível de mana baixo, energia mágica baixa. E o outro motivo é que quando a gente vai comprar magias, escolher magias para o nosso personagem, eu já disse para vocês que é como se você estivesse comprando perícias mentais, baseadas na inteligência. Mas quando você tem algum nível de aptidão mágica, este nível é somado à sua inteligência na hora de você comprar a magia. Olha que bacana. Na hora que a gente chegar na parte de escolha de magias aqui, vocês vão entender isso melhor. Só que é uma vantagem cara, mas eu vou comprar assim mesmo. Eu vou comprar aptidão mágica. Ter aptidão mágica me custariam 5 pontos de personagem. Só que eu quero aptidão mágica num nível bom, num nível elevado. Eu vou colocar aptidão mágica no nível 3. Então eu tenho que gastar 5 pontos de personagem para ter aptidão mágica. E mais 10 pontos por nível. Se eu quero em nível 3, mais 30 pontos. Então eu vou gastar 35 pontos de personagem só para ter aptidão mágica no nível 3. É muito ponto que eu estou gastando aqui, mas isso vai me ajudar demais quando eu for escolher o nível de habilidade do meu personagem com as magias que ele conhece. Ao invés de eu comprar as magias com a inteligência 13, eu vou comprar as magias como se a minha inteligência fosse 16, porque eu tenho que somar a aptidão mágica aqui. Beleza? Vou chegar lá e vou explicar melhor. Bom, vou comprar também defesa ampliada para o meu mago, porque já que ele não vai fugir de combate, que ele saiba se defender bem. Então eu vou comprar um aparar ampliado. Eu não vou comprar esquiva ampliada e nem bloqueio, ele não vai usar escudo. Mas como eu pretendo que ele use um bastão ou um cajado, eu vou colocar aparar ampliado, que vai me dar um bônus de mais 1 na minha defesa de aparar, com uma arma de combate corpo a corpo, que vai ser um cajado. Na verdade eu vou querer usar um bastão. Aparar ampliado com arma de corpo a corpo me custa 5 pontos de personagem. Então vamos colocar aqui. Aparar ampliado, arma de combate corpo a corpo me custa 5 pontos de personagem. Beleza! Vamos escolher outra vantagem aqui para o meu personagem. Difícil de subjugar. O personagem, em alguns momentos durante a aventura e também durante o combate, ele pode ser nocauteado, cair no chão e desmaiar, se ele falhar num teste de HT. Basicamente, essa vantagem me dá um bônus nesse teste de HT, para evitar o nocaute. Custa só 2 pontos de personagem para cada nível, mas eu vou colocar um nível só 1 mesmo. Vou gastar só 2 pontinhos de personagem aqui. Se a minha HT é 12, eu vou fazer esse teste com 13. HT mais esse nível aqui de difícil de subjugar. Ok? Vamos escolher mais vantagem aqui para o meu personagem. Vou escolher que ele tem flexibilidade das juntas. O corpo dele é bastante flexível. E isso dá vantagem em algumas perícias, inclusive escalada. Nesse nível, eu vou escolher um nível menor, vou pagar só 5 pontos de personagem. Flexibilidade, vou gastar 5 pontos. Isso vai me dar um bônus de mais 3 em algumas perícias, por exemplo, na escalada. Ok? E outras também. Bom, vamos lá. Vou escolher outra vantagem aqui. Hipoalgia. Em GURPS, quando você está em combate e sofre um dano, se você for atacar no seu próximo turno, logo depois de ter sofrido um dano, você vai estar em choque. Esse choque é de dor mesmo. E esse choque vai te dar uma penalidade no seu próximo ataque. Mas se você tiver hipoalgia, não. Esse choque é eliminado. Ok? Além de ter outros bônus aqui também. Como eu pretendo que o meu mago não fuja de combates, eu vou colocar hipoalgia para ele. Normalmente é uma vantagem que a gente escolhe para guerreiro, né? Para paladino, para quem está na linha de frente, mas eu vou escolher para o meu mago aqui também.
Bom, vou tentar ir um pouco mais rápido aqui. Vou escolher noção do perigo, é uma vantagem que eu acho muito interessante. Depois vocês dão uma lida na descrição dela lá no módulo básico. Custa 15 pontos e eu vou colocar para o meu mago. Vou colocar a vantagem sentidos aguçados. Na verdade eu vou escolher aqui, tá? Eu vou escolher visão aguçada. Então ele vai ter uma visão melhorada em um nível. Isso vai me custar 2 pontos, né? São 2 pontos por nível. E também audição aguçada. Vou melhorar em um ponto, aqui em um nível, a minha audição. Também vai custar 2 pontos. Além disso, vou colocar mais vantagem aqui. Vou colocar visão noturna. Em GURPS você tem uma penalidade nas suas tarefas quando você está no escuro. E pode variar de -1, -2, -3 até -9. Se for escuridão total, completa, é -10. A visão noturna, ela ameniza essa penalidade, exceto em caso de escuridão total. Tá? Mas se tiver um pouquinho de luz, esta vantagem ameniza a penalidade. Eu vou comprar 3 níveis desta vantagem. Então vou colocar a visão noturna 3. Cada nível custa só 1 pontinho. Vou gastar mais 3 pontos de personagem aqui. O que mais? Bom, acho que de vantagem tá bom. Tá? Eu vou escolher só mais uma qualidade. Qualidade é uma pequena vantagem, vamos dizer assim. Vou escolher essa aqui. Tolerância ao álcool. E as qualidades custam apenas 1 pontinho. Perfeito. Vantagens e qualidades para o meu mago já estão de bom tamanho aqui. Vamos ver quanto que a gente gastou só de vantagens e qualidades. Ah, deixa eu só chamar a atenção para um detalhe. Lembrem-se que a minha percepção é 14. Era 13 e eu comprei mais um nível de percepção, virou 14. Já está excelente. Mas se eu precisar de um teste de visão ou de audição, quando eu acrescentei aqui mais um nível, o meu teste vai ser contra o valor 15, né? Que eu coloquei um nível a mais, tanto para visão quanto para audição. Então eu espero não ser surpreendido. Ok? Bom, quanto que nós gastamos aqui só de vantagens e qualidades? 80 pontos de personagem. Então, se eu somar quanto que eu já gastei de atributos, de características secundárias e de vantagens, eu já gastei 194 pontos. O mestre tinha me fornecido somente 150. Então, eu vou ter que escolher algumas desvantagens e peculiaridades aqui que me custam pontos negativos e vão reduzindo este valor. Beleza? Vamos lá. Primeira desvantagem que eu vou escolher para este mago, para eu interpretar isto, é fácil de decifrar. Resumidamente, o meu personagem não é muito bom com mentira, com dissimulação e com lábia. Ele até consegue usar a lábia, usar dissimulação. Ele consegue, se ele precisar, tentar mentir alguma coisa, mas os personagens que estão ouvindo ele ou vendo ele conseguem perceber isso com mais facilidade. Né? Resumindo, ele não é muito bom para mentira, não. A linguagem corporal dele revela suas verdadeiras intenções. É uma desvantagem que custa -10, então eu vou colocar aqui. Ou seja, me devolve mais 10 pontos para eu usar, né? Mas como eu já usei mais de 150, eu vou ter que ficar colocando umas desvantagens aqui. Se eu tinha gastado 194 pontos, agora, -10, 184 pontos. O que mais de desvantagem? Eu vou escolher aqui que meu personagem sofre de insônia. Só que eu vou colocar uma insônia suave, que custa -10. Insônia suave, -10. Se o mestre estiver usando as regras de sono, né, você perde horas de sono, então você fica fatigado no dia seguinte e tal, isso aqui vai prejudicar o meu personagem um pouco. Beleza? Na vida real eu tenho isso aqui também. Vou escolher aqui senso de dever, né? O personagem sente um dever para com uma determinada classe de pessoas.
é um dever que vem dele mesmo, que vem do coração, não é imposto por ninguém, tá? E eu vou colocar esse senso de dever, que tem um custo variável aqui, em relação aos meus companheiros de aventura, ao meu grupo de aventura. Então nunca vou traí-los nem abandoná-los, vou sempre ajudá-los e etc. Isso aí, se a gente continuar lendo a descrição lá no módulo básico, a gente vai ver que custa menos 5 pontos. Bom, o que mais? Vou escolher aqui que o meu personagem tem um distúrbio neurológico suave e eu vou descrevê-lo como mãos trêmulas. E é uma coisa perceptível pelas pessoas que convivem com ele durante pouco tempo. Já dá para perceber. É um distúrbio neurológico que custa menos 15 pontos. Tem umas outras desvantagens aqui junto com esse distúrbio. Eu não coloquei aqui, eu cortei aqui. Mas é só ler lá na descrição da desvantagem no módulo básico. Beleza? Isso não vai me atrapalhar em combate, tá? Para usar o bastão, para lutar. Não vai me atrapalhar. E não vai atrapalhar no uso de magias. Então eu vou deixar isso aí. Mas vai me atrapalhar em outras coisas que precisam de uma destreza manual fina. Beleza? O que mais que eu vou escolher de desvantagem para esse mago aqui? Honestidade, que em termos de jogo, né, para um RPG, é uma desvantagem. Custa menos 10 pontos. E eu vou ter que interpretar isso. Eu vou ter que ser um cara honesto lá na aventura. Beleza? Que mais? Sono leve. Além de insônia, ainda dorme mal. Tem sono leve, né, que pode piorar ainda minha fadiga lá durante o sono. Custa menos 5 pontos. Então vou colocar aqui sono leve, menos 5. Vou colocar mais, hein? O meu personagem ele tem um voto, né, como se fosse vamos dizer assim, um juramento. Eu coloquei um voto importante de menos 10. E olha como ele é importante, ó. Isso aqui pode ser perigoso para o meu personagem. Eu coloquei o seguinte voto: não usar armas afiadas. Um voto de menos 10 pontos. Então, na maioria das vezes eu vou estar com o meu bastão mesmo, ou algum cajado. Não vou usar espada, não vou usar machado, não vou usar faca, nem adaga, nem espada curta, nem flecha, nem nada disso. Beleza? Pode ser perigoso, hein? Mas vamos embora, vamos encarar. Tem uma fobia a grandes massas de água, talassofobia. Isso aqui na mecânica de jogo interfere quando eu estiver fazendo uma viagem em uma grande massa de água aí. Aí eu tenho que fazer um teste de verificação de pânico e as consequências podem ser perigosas também. Então vou colocar aqui talassofobia, mais uma desvantagem de menos 10 pontos. E agora eu vou escolher 3 peculiaridades para o meu personagem. Entre as bebidas alcoólicas ele prefere cerveja, peculiaridade custa apenas menos 1. Vou colocar outra aqui. Ele tem uma cicatriz no olho esquerdo que vai lá da sobrancelha até as pálpebras inferiores. A pálpebra inferior, aliás, né? Menos 1 ponto também. E vou colocar que ele usa com frequência a expressão esse M aqui vocês interpretam como quiser. Poderia ser qualquer outra expressão aqui, beleza? Menos 1 ponto. Então, em desvantagens, eu adquiri, vamos ver, menos 75 pontos se eu somar isso tudo aqui, em desvantagem. E menos 3 aqui de peculiaridades. Então, vamos fazer as continhas aqui. Se eu tinha gastado agora eu já perdi as contas, mas se eu não me engano era 194, né? Pontos de personagem. Menos 75 menos 3, agora eu posso considerar que eu gastei 116 pontos de personagem. Ou seja, eu ainda tenho 34 pontos de personagem para gastar com perícias e magias. Não é tanto ponto assim, mas vamos ver como é que a gente consegue fazer. Por que 34? Porque o mestre me deu 150 para gastar. E por enquanto aqui eu gastei 116. Considerando que eu já subtraí esses pontos de desvantagens e peculiaridades aqui. Beleza? Vamos seguir adiante.
Finalmente, vamos escolher as perícias, o conhecimento, o treinamento, as habilidades deste mago, antes de escolher as magias. Primeiramente, como eu já disse várias vezes, eu quero que ele use um bastão, de preferência um bastão mágico, um cajado mágico, beleza? A perícia bastão é uma perícia baseada na destreza e é de dificuldade média. Então vamos voltar com aquela tabelinha de custo de perícias aqui. Então, só que eu quero que ele saiba usar muito bem o bastão, tanto para atacar quanto para defender, para aparar. Então eu vou colocar aqui bastão no nível de habilidade 14. Vamos nos lembrar que o personagem tem uma destreza 11. Então se eu quero um nível de habilidade com bastão 14, é a minha destreza mais 3. São 3 níveis acima da minha destreza. Então eu venho aqui no atributo mais 3. E ela é dificuldade média. Atributo mais 3, vou lá na coluna do média. Vixe, vou ter que gastar 12 pontos de personagem se eu quiser saber usar o bastão em nível de habilidade 14. Mas eu vou gastar. Vou gastar os 12, 14. Então eu vou saber usar bem o bastão em ataques. E se vocês se lembrarem lá dos últimos vídeos de construção de personagem, dos exemplos anteriores, a nossa defesa de aparar, ela é calculada baseada no nível de habilidade com a arma. Então se eu tenho nível 14 no bastão, o meu aparar com o bastão basicamente seria 14 dividido por 2, que é 7, mais 3, seria 10. Só que o bastão, por ser uma arma longa e fácil para aparar, concede um bônus de mais 2 no aparar. Então não vai ser 10, vai ser 12. Maravilha! Na verdade nem vai ser 12, porque se vocês se lembrarem alguns minutos atrás, quando eu estava comprando vantagens, eu comprei aparar ampliado mais 1. Então meu aparar com bastão vai ser 13. Excelente, é um valor excelente para defesa ativa. Ok? O que mais que eu vou comprar de perícia aqui para o meu mago? Vou comprar escalada. Também é baseada na destreza, é média, só que eu quero gastar poucos pontos de personagem na escalada. Então eu vou colocar aqui nível de habilidade 10. Se a minha destreza é 11 e eu quero um nível de habilidade 10, seria destreza menos 1. Atributo menos 1 lá na coluna das médias, eu vou gastar só um ponto. Só um ponto. Mas, para que eu coloquei esse asterisco? Se vocês se lembrarem das vantagens que eu escolhi para o meu personagem, eu escolhi uma chamada flexibilidade, que me dá um bônus de 3 na escalada. Então a minha escalada, mesmo gastando só um pontinho de personagem, na verdade vai ser 13 e não 10. Muito bem pensado, hein? O que mais que eu vou colocar de perícia aqui que o cara sabe fazer? Lábia. Não sei por que eu estou escolhendo lábia não, mas... Bom, então vamos. É baseada na inteligência e é de dificuldade média. Minha inteligência... Eu vou colocar então aqui lábia no nível 12. Se a minha inteligência é 13 e eu quero lábia no nível 12, seria inteligência menos 1. O nível é médio, então nós vamos lá. Atributo menos 1, nível médio, vou gastar só um pontinho de personagem. Só que eu coloquei um asterisco aqui, porque em algumas situações eu vou ter uma penalidade no meu nível de habilidade com lábia, porque eu escolhi aquela desvantagem lá de fácil de decifrar. Ok? A minha lábia, na verdade, ela vai ser bem reduzida aqui em algumas situações. Não vou ser muito bom de lábia, não. Como eu coloquei um cara honesto e fácil de decifrar, né, então não vou querer muito ficar tentando persuadir as outras pessoas. Depende da situação, né? Vou escolher uma última perícia aqui. Eu quero que o meu personagem seja furtivo, porque vocês vão ver que as magias que eu vou escolher eu não vou conseguir usar à distância. Eu vou ter que chegar perto do camarada. Então eu vou precisar ser furtivo, tá?
Então também é uma perícia baseada na destreza, também é média. Vamos colocar aqui furtividade no nível 12. Se a minha destreza é 11, então eu quero essa habilidade no nível destreza mais 1, 12. Atributo mais 1 com dificuldade média vão me custar 4 pontos. Pronto, chega. Tá bom. Agora sim, finalmente eu vou pegar lá o livro GURPS Magic, 4ª edição, para escolher as magias do meu personagem. A gente escolhe magias da mesma forma que a gente escolhe perícias. Só que as magias elas são baseadas em IQ, em inteligência, todas elas. E todas elas são difíceis ou muito difíceis de aprender. Não tem magia de nível médio de dificuldade ou fácil. É tudo difícil ou muito difícil. Para o meu personagem, se eu não tiver enganado, eu escolhi só magias de nível difícil. Então vou ter que olhar para essa coluna aqui para ver quantos pontos eu vou gastar. E eu fiz a escolha de magias da seguinte maneira. Esse é o meu jeito de fazer, você não precisa fazer igual, tá? Eu estou usando o sistema de magia básico aqui, magia arcana, onde o mago tem que estudar para aprender magia, do mesmo jeito que as regras descrevem. E primeiro eu vou escolher a magia que eu mais quero, para depois ir anotando as magias que são pré-requisitos para ela. Vou explicar isso com mais calma aqui. Bom, eu queria que o meu mago soubesse usar bem uma magia que tem lá no GURPS Magia, que chama Toque Mortal. Essa é a principal magia do meu mago. O que significa isso? Significa que ele precisa tocar o objetivo, né, o oponente, por exemplo, encostar, dar um soco, dar um chute, ou dar uma cajadada, ou acertar um bastão mágico nesse cara, no oponente. E se isso acontecer, o oponente vai tomar o dano do ataque, mais o dano desta mágica. Então eu posso dar um soco nele, ele vai sofrer o dano do meu soco, mais o dano desta mágica, se ela der certo aqui minha jogada de dados, né? E aí, quanto de dano? Depende do tanto de energia, de fadiga que eu vou gastar para fazer essa mágica. Se eu gastar 3 pontos de fadiga, por exemplo, o cara vai tomar 3 dados de dano. Vou jogar 3 dados para ver quanto de dano que ele vai sofrer. Além do dano do soco. Beleza? Então eu queria essa mágica. Eu quero essa mágica pro meu mago aqui. Não quero bola de fogo nem nada disso não. Essa mágica é difícil. Aqui está o meu bastão com o toque da morte. Olha que legal. É uma mágica difícil. E eu quero colocar ela num nível bem elevado. Só que tem um detalhe. Qual que é a minha inteligência mesmo? Quando eu criei esse mago, eu coloquei inteligência 13. Para comprar magias, a gente deve se basear na inteligência. Então, se a minha inteligência é 13 e a magia é difícil, eu venho aqui na coluna do difícil, né, e olho quanto que eu tenho que gastar. Mas vocês também devem se lembrar que eu comprei como vantagem aptidão mágica em nível 3. Lembra? Isso significa que quando eu for comprar magia, eu não vou comprar como se a minha inteligência fosse 13. Eu tenho que somar o meu nível de aptidão mágica à minha inteligência. Então toda magia que eu for comprar, eu vou comprar como se a minha inteligência fosse 16. Como se meu atributo para comprar a magia fosse 16. Porque é inteligência mais aptidão mágica. Entenderam por que eu gastei bastante ponto com isso aqui? Por esse motivo. Então, para vocês entenderem, vamos supor que eu quero que o meu nível de habilidade com esta magia seja 17. Olha que maravilha. Quase nunca vai dar errado, né? Só vai dar errado se eu tirar uma falha crítica, um 18, por exemplo. 17 significa, no meu caso aqui, atributo mais 1 apenas.
Porque se eu somar a minha inteligência com a minha aptidão mágica, vai dar 16. E se eu quero o nível 17, vai ser o 16 mais 1. Então vai ser minha inteligência mais aptidão mágica mais 1. É como se fosse atributo mais 1. E se o nível é difícil, eu vou gastar 8 pontos para isto. Beleza, como é a mágica principal do meu mago, eu vou deixar 8 pontos mesmo. Nível 17. Beleza? Só que aí vem um grande detalhe em GURPS. Para quem estiver usando esse sistema básico de magia da forma como ele está escrito. Porque existem várias outras formas de usar magia em GURPS. Você escolhe. GURPS é um sistema flexível. Você escolhe quais regras e quais tipos de magias você vai usar. Para eu saber, para eu não, né? Para o meu mago saber esta magia, toque mortal, ela tem pré-requisito. Ele precisa conhecer uma outra magia chamada atrofiar membro. Então eu só posso ter a magia toque mortal se eu também tiver a magia atrofiar membro. Não tem problema. Então eu vou comprar a magia atrofiar membro. Beleza? Ela também é difícil. Ela é uma magia resistível, né? Se eu estiver tentando usar isso em alguém, essa pessoa pode tentar resistir, mesmo depois do teste do sucesso no teste para o uso da magia. Bom, só que eu vou gastar para essas magias que são pré-requisitos, eu vou gastar só um pontinho de personagem. Então vamos lá. Se eu gastar um ponto e ela é difícil, eu vou ter ela no nível atributo menos 2. Aqui o atributo, no meu caso, significa inteligência mais aptidão mágica. A inteligência mais aptidão mágica dá 16. Menos 2, meu nível vai ser 14. Então mesmo gastando só um ponto nesta magia, eu vou ter um nível de habilidade ainda bem considerável. 14 é um nível de habilidade bom para usar essa magia. Mas para o mago conhecer e usar a magia atrofiar membro, também tem pré-requisito. Ele precisa ter aptidão mágica pelo menos 2. A minha é 3, então está ok. E conhecer a magia paralisar membros. Beleza, vamos lá comprar a magia paralisar membros. Eu vou lá, leio a descrição dela e coloco aqui também. Vou comprar, vou gastar só um pontinho também. Agora eu tenho as magias que são pré-requisitos para toque mortal. Mas para conhecer paralisar membros eu tenho mais pré-requisitos aqui. Então eu vou lá nas magias que são pré-requisitos e vou acrescentando aqui. E vou comprando. Beleza? Então eu vou comprando aqui e vou colocando aqui na minha lista de magias. Tudo isso aqui é pré-requisito só para eu conseguir ter a magia que eu queria, que é o toque mortal. Sensacional. E faz sentido, né? Essas magias aqui são todas de controle do corpo. E elas vão aumentando o nível de complexidade delas. Então para você saber a mais complexa, você tem que saber as mais básicas. É igual magias lá da escola do fogo. Para eu saber fazer uma bola de fogo explosiva, eu tenho que saber a bola de fogo normal. Mas para eu saber a bola de fogo normal, eu preciso conhecer a magia de criar fogo, a magia de atear fogo, a magia de moldar o fogo e etc. Beleza? Depois eu escolhi uma outra magia aqui para o meu personagem. Olha que interessante. Lembra-se que cada vez que o personagem usa magia, ele gasta fadiga, pontos de energia. Ou às vezes até de pontos de vida mesmo. Então eu vou escolher uma magia para esse personagem que chama recuperar energia. Quando ele sabe esta magia, ele recupera pontos de fadiga mais rapidamente do que o normal. Tá? Uma pessoa normal recupera 1 ponto de fadiga a cada 10 minutos de descanso. Este mago aqui, se ele conhecer essa magia num nível de habilidade 15 ou mais, ele recupera a cada 5 minutos e não 10. Então eu vou colocar aqui essa magia no nível 15, ou seja, meu atributo inteligência mais aptidão mágica menos 1,
atributo -1, é uma mágica difícil, isso vai me custar 2 pontos. Só que essa magia também tem os seus pré-requisitos, então eu vou começar a pegar as magias que são pré-requisitos para ela lá, emprestar energia, por exemplo, e vou preenchendo a minha lista de magias aí até o final. No final das contas eu escolhi esse tanto de magias aqui. Aqui, olha que interessante, eu escolhi a magia cegar, né? Eu tenho que encostar no meu oponente e se a magia der certo ele vai ficar cego por um tempo. Só que cegar tem um tanto de pré-requisito, a magia de visão noturna, a magia de lampejo, magia de luz e assim por diante. E aí eu construí a lista de magias do meu personagem. Ok, pessoal? Muito tranquilo, né? Quantos pontos que eu gastei nessa brincadeira toda aqui? Perícias mais magias. 41. Só que eu não tinha 41 pontos para gastar. Eu tinha só 34, se eu não me engano, né? Então, puxa vida. Gastei 157 pontos no total. Eita, e agora? O mestre só me deu 150. Eu ultrapassei 7 pontos. Não posso. É só ir lá e comprar mais uma vantagem de 7 pontos. Ou uma de 7 e uma de 2. Não posso. Vantagem não. Desvantagem, né? Não posso. Porque se o mestre estiver usando um limite de pontos de desvantagem definido por ele, eu defini aqui, por exemplo, que o nível de pontos negativos em desvantagem que eu posso assumir é igual a metade dos pontos totais de personagem que o mestre me deu. Então, se ele me deu 150 pontos, eu poderia assumir no máximo menos 75 pontos em desvantagem. E eu já assumi isso, né? Não posso assumir mais. Eu poderia assumir mais 2 peculiaridades. Não, mas não quero. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na minha lista de vantagens. Eu tinha gastado aqui 80 pontos de vantagem. Eu vou tirar uma delas. Quer saber qual que eu vou tirar? Eu vou tirar a hipoalgia. Deixa pra lá. Então meu personagem, ao invés de ter gastado 80 pontos com vantagem, se eu estou eliminando esta daqui, vamos tirar ela aqui, então eu gastei 70. Então agora, quantos pontos de personagem eu gastei? No total, 70 de vantagens, 100 de atributos, 14 de características secundárias, 41 de perícias, isso me dá o total de 225 pontos gastos, mas eu assumi 75 pontos negativos de desvantagens, então se eu tirar esses 75 aqui dos 225, eu gastei 150. Mas eu peguei 3 peculiaridades, então são menos 3 pontos. Então eu gastei 147 pontos de personagem no total. Ou seja, eu ainda posso gastar mais 3 se eu quiser. É claro que eu vou querer. Eu vou voltar lá na minha lista de magias e vou aumentar, recuperar energia de 15 para 16 e cegar de 14 para 15. Só que para eu fazer isso, se antes eu tinha recuperar energia no nível 15 e para isso eu gastei 2 pontos, se eu vou aumentar ela num nível aqui, eu vou ter que gastar mais 2. Então ao invés de 2 aqui, eu teria que gastar, e ao invés de 1 aqui, eu teria que gastar aqui 4 para ela subir para 16, e eu teria que gastar aqui 2 para ela subir para 15. Então eu gastei mais 2 aqui, mais 1 aqui, total 3. Agora sim eu tenho um personagem mago de 150 pontos de personagem. Perfeito, gente? Esse vídeo ficou um pouco maior do que os anteriores, né? Mas é que eu quis fazer ele bem detalhado, passo a passo mesmo, para quem quiser construir personagens magos em GURPS 4ª edição. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e estar acompanhando o canal. Se eu tiver errado alguma conta, porque isso aqui eu não fiz uma preparação antes de gravar o vídeo. Eu fui fazendo ali
meio sem pensar mesmo, pode ser que tenha algum erro nas contas aí. Aí vocês deixam nos comentários aí pra mim. Beleza, pessoal? Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, por favor. Se inscreve neste canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal. E vamos nos aventurar em GURPS. Um grande abraço para todos vocês.